teve um casal, não vou citar nome aqui, mas que a esposa, ela falava o tempo todo comigo, e de verdade era chata, porque não era... O evangelho não é uma mensagem de condenação, o evangelho é uma mensagem de salvação, porque condenado o mundo já está. Exato. Entende? E você falar para um pecador, deixe de pecar, é a mesma coisa que você falar para um porco, deixe de comer lavagem. Isso. É impossível, a natureza dele é isso. Até na lei você vê que a lei traz a ideia de pecado é aquilo que me vem fazendo. Na lei, para você ser condenado, tinha que ser pego em tal ato. Então, lei é aquilo que me vem fazendo. Aí, no tempo da graça, Jesus fala, não, pecado é aquilo que é gerado dentro de você. Aí Paulo vem dar uma outra definição. Paulo diz assim, não, pecado não é o que me vem fazendo, pecado não é o que é gerado dentro de mim, pecado é o que sou. Então, uma pessoa ela não peca, não é pecadora porque peca. Ela peca porque ela é pecadora. Entende? A natureza dela é aquela dali. E ela sempre se opondo, né, levantando algumas coisas com respeito à minha vida. E de verdade, tem pessoas que também eu segui uma religião. Então, na verdade, cara, não era que eu não via. Mas pra mim não fazia diferença. Eu estava morto no meu espírito. Uhum. E, cara, o marido dela me pregou com uma atitude que nem ele mesmo viu. Então ela pregou, não surtiu efeito nenhum. Porque pregação não é só com falar, né? Principalmente como nós estamos falando aqui. Vamos entrar num texto aqui muito profundo sobre isso. Quando de verdade você é aquilo, sabe? Quando você não... Cara... Interessante, Marcelo. Eu sempre falo que a gente não precisa destruir uma pessoa que já está no pecado para trazer ela para Jesus, cara. Cara, é o que tu falou. Falar que quem está em pecado está pecando. Descobriu a palavra. Que maneiro. A gente tem que falar do amor dele, cara. A gente não foi alcançado através do amor dele. A gente se constrange, cara. Sabe? Eu me sinto constrangido por tudo que Deus tem feito por mim. E ele é muito melhor do que eu falo dele. Infinitamente. Infinitamente. Né, cara? Então a gente não precisa destruir uma pessoa para mostrar a ela que Deus existe, para que Deus a ama e que Deus não quer que ela faça aquilo. Isso é natural. A pessoa, ela mesma se constrange e ela vai ver o que ela está fazendo e o que não está fazendo. Você não precisa direcionar. Irmão, para de fazer isso, para disso, para de usar isso. Não. A pessoa vai se constranger. Isso é automático. Quando ele entra na gente, não cabe mais nada que não seja a graça dele, o amor dele. Então a gente sabe, cara, quem foi transformado realmente e quem ainda não foi. Porque eu acredito no ainda, né? Sim. Vai acontecer. E outra coisa é o seguinte, eu vi uma frase e eu repliquei essa frase algumas vezes no meu Instagram, no meu WhatsApp, que diz assim, viva... Insultá-lo. Toda manhã. Só que ninguém conseguia ficar mais de 2 dias fazendo isso, porque a santidade do homem era tão grande que quando olhava no rosto dele, começava a insultá-lo, não conseguia permanecer insultando, se convertiu. Caramba. Então ele pagava para que ele não se envaidecesse. Entendeu? Então você não é o que você pensa, não, você não presta, eu sei que você é dessa vibe. E uma outra coisa, cara, a filha dele falou assim, eu só sei que meu pai pecava, porque a Bíblia diz que todo homem peca, porque eu nunca vi meu pai pecar. A filha, irmão. Tremendo. Então isso é muito forte. Então a gente pode estar entrando no texto, um sábio, um homem de Deus, um senhor. Eu conversei com ele cerca de 15 minutos, parecia que eu conheci um homem 1 ano, 10 anos. Ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Foi quando eu estava procurando sair da igreja metodista, e eu não tinha noção do que o senhor ia fazer, então na minha cabeça, na minha pequenez, eu achei que o senhor ia me tirar da igreja para colocar em uma outra igreja. Não sabia o que era o senhor ia fazer na minha vida, não que ele tenha terminado. Então eu fui na igreja metodista, na igreja batista, e lá o senhor começou a conversar comigo e ele falou assim, começamos a conversar sobre isso, sobre o reino. E ele disse assim, Marcelo, sabe que a palavra diz que nós somos instrumentos e ferramentas, né, na mão do Senhor. Eu falei, sim, a palavra diz isso. Aí ele falou, mas tu sabia que existe uma ferramenta que nós não podemos ser comparados a ela? E eu falei, não, qual? Eu falei, o martelo. Eu perguntei, por que não? Eu falei, porque o martelo é uma ferramenta que é usada para pregar e para arrancar o que pregou. Então, às vezes, a gente prega isso aí. Nunca disse isso para você. Nunca. Aí depois ele entendeu, me pediu desculpa, também pedi desculpa a ele. E graças a Deus ficou tudo certo. E é interessante, porque foi o que você falou, né, da filha do Billy Graham. Eu achei interessante agora, dizendo, e por isso que Deus me trouxe essa mente. Porque o cara foi falar exatamente pro meu filho uma parada que eu não fiz. E meu filho sabia, né? Ele falou, não, pai, eu sei que você não fez, eu só tô falando contigo aqui e tal.
Então, realmente o que a gente faz fora do ambiente de igreja conta muito mais. Porque a gente quer aparecer para as pessoas às vezes, né? E só que quem está dentro de casa e quem está mais próximo a gente, né? É o que vale, principalmente Deus, né? Exatamente. Principalmente Deus sabe o que a gente faz. Conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, né? Vamos estar entrando no texto, porque pegando só um gancho, a gente entra no texto, a gente quer compartilhar um texto com vocês aqui, alguns segredos. E eu quero, fazer uma menção que nós falamos aqui, porque o Senhor, cara, Ele fez e faz de tudo para alcançar uma alma. Isso. Tem um texto, eu sempre confundo, porque Marcos, Lucas e Mateus, Marcos, Lucas, eles mencionam a parábola do bom pastor e as ovelhas, né? Mas um desses, se eu não me engano é Marcos, ele faz distinção, porque vamos supor que seja em Marcos, não tenho certeza, vamos supor que é em Marcos que vai fazer essa distinção. Em Mateus, é certeza que a pessoa entendeu o que você falou, né? Então o Senhor vai atrás daquela, porque o Senhor está buscando, cara. O Senhor está buscando. E todas as vezes que a gente ouve um testemunho, ouve uma palavra, vê um podcast, lê a palavra, e não toma postura mediante aquilo que você ouviu, o teu coração endurece. Verdade. Entendeu? Então, assim, o Senhor ele faz de tudo para alcançar uma vida. A palavra não diz que Jesus morreu por todos. Paulo fala sobre isso, né? Ele morreu por muitos, porque não serão todos que serão salvos. Então, assim, mas tu vai lá, tu vai morrer, não serão todos que vão se converter, vão se render, vão receber o teu sacrifício. Não importa, mas eu vou para aqueles que querem. Entendeu? Exatamente. Então o Senhor, ele faz de tudo. Se você nesse dia que está me ouvindo aqui, nesse momento que você está nos ouvindo aqui, nos vendo, se você de verdade tem se levantado, né, se posicionado no Senhor, irmão, não se preocupa não, como nós falamos aqui. Não, Marcelo, mas eu não estou conseguindo abrir mão disso, nem daquilo, e eu ouço direto que tem que ser liberto disso. Não, irmão, quem te liberta é Cristo. Ninguém se liberta. Amém? Escravo não liberta escravo. Jesus te liberta. E se você permitir que o Senhor faça uma obra na sua vida, irmão, você vai ser o meio pelo qual o Senhor vai alcançar muitos na sua família. Amém. Eu falei aqui hoje, eu falei com uma amiga, estou discipulando ela, eu falei com ela assim, na minha vida eu sou protagonista. Na minha vida você é figurante, Johnny. Na sua vida você é o protagonista e eu sou figurante. Então na nossa vida funciona mais ou menos assim, eu sou o eixo, eu não sou a roda é o que está ao meu redor. Falou contigo, pai, eu creio, eu acredito em você, eu te conheço. Então começa a revogar ali. Então o Senhor faz de tudo para alcançar uma família. Então o texto que a gente vai ler aqui fala um pouco sobre isso. Cara, eu gostei muito, gente, desse texto, porque, cara, esse texto realmente falou demais comigo e eu pude me ver dentro dele, sabe? Porque quando eu conhecia a Bianca também era de uma outra religião e era muito devota a essa religião. E, cara, mesmo eu sendo tão maluco da época, tão perdido, eu tinha a semente. A minha mãe investiu muito em mim, sabe? A minha avó em oração, elas investiram muito em mim. Então, eu ia pra casa da Bianca e falava, pô, Bianca, não, isso aqui tá errado, cara. Eu todo errado, falando pra ela que aquilo tava errado. Exatamente. Aí, cara, e aquilo foi entrando, Marcelo, no coração dela, cara. Bianca é mais crente que eu hoje, entendeu? E, cara, ela ora mais que eu, ela lê mais que eu. Cara, então, aquilo começou a incomodar ela de um ponto que ela começou a querer buscar. Não, peraí, mas se isso tá errado, o que é o certo? Né? E foi o que você falou. Nós somos só o fio para conduzir a eletricidade, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a palavra. Então, a gente só lê o versículo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você em cima desse versículo, a situação que você está passando. Eu tenho certeza disso. Então, faz esse teste.